Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo do livro do Aprova Brasil, nono ano, Tratamento da Informação. No caso, é a atividade 4, lição 12. Aí, gente, deixa eu colocar aqui o laser, vamos ler, ó. Paulo é responsável pelo controle de quantidade de peças do estoque de uma confecção que iniciou sua produção em janeiro de 2019. Aqui o gráfico começa com janeiro realmente. Observe o gráfico que ele apresentou ao seu gerente. Aqui o gráfico ele explana a quantidade de peças aqui na vertical e aqui no eixo horizontal a quantidade de peças vendidas no decorrer dos meses, vendidas e fabricadas. As colunas de azul, para vocês entenderem melhor, são das peças que foram fabricadas, e as colunas alaranjadas das peças dessas fabricadas que foram vendidas. Então aqui podemos analisar que, por exemplo, o mês que teve menor produção de peça fabricada foi em janeiro, que foram 2.500 peças. E vamos analisar aqui o mês que foram vendidas mais peças, foi o mês de abril. Por quê? Porque a coluna está mais alta, 4.600 peças. Continuando, o gerente pediu a Paulo que preparasse um outro gráfico, que são essas informações visuais, indicando a quantidade de peças no estoque ao final de cada mês. Qual dos gráficos a seguir Paulo deverá apresentar ao gerente? Presta atenção, gente, que o que vai ficar no estoque é a quantidade de peças que foram fabricadas, subtraindo das peças vendidas. Por exemplo, aqui em janeiro nós temos 2.500 peças fabricadas e a gente vai subtrair de 1.200. Aí vão ficar quantas no estoque? 1.300 peças guardadas no estoque aqui no mês de janeiro, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí aqui, olha, ele dá a opção, esses 4 gráficos. Primeiro esse, segundo esse, terceiro esse e quarto esse. Nós já vamos descartar o gráfico 1 e 2, eles não servem pela explicação que eu dei há pouco tempo, do saldo de peças em janeiro, tinha que ser 1.300, que foi isso que eu tinha dito, né? Por quê? Porque a subtração aqui, olha, de 2.500 menos 1.200, que é para saber o saldo do estoque, é o que sobra das peças que foram fabricadas, menos as que foram vendidas. E aqui, olha, para ele fazer o do próximo mês, ele não pode esquecer essas 1.300 peças que ficaram estocadas, guardadas aqui em janeiro. Aí, para fazer o saldo de fevereiro, para vocês entenderem melhor, depois que vai ter as perguntas, vocês vão ter que, se vocês trabalhassem nessa empresa, por exemplo, diminuir essas peças fabricadas, dessas que foram vendidas, e somar que sobrou no estoque dos meses anteriores. Então, aqui em fevereiro, você vai somar com o estoque que sobrou, vai diminuir a coluna azul da alaranjada e somar com o estoque que sobrou do mês anterior. Aí sim. Aí esses 2 gráficos estão descartados, porque aqui não pode ser esses valores em janeiro. Vai sobrar para a gente aqui o gráfico 3 ou o gráfico 4 para ser escolhido. Vamos analisar algumas questões, as questões da parte responda. Olha o que eu tinha explicado, tá vendo? Na letra A, as peças que não foram vendidas pela confecção antes de iniciar a produção do mês seguinte ficam no estoque, guardadas.
Quantas peças ficaram no estoque no mês de janeiro? É só diminuir. 2.500 de 1.200. Ficaram quantas? 1.300 peças. Letra B. Quais gráficos não têm representado o valor obtido aqui nesse item área que eu já estava explicando, como saldo de peças no estoque final de janeiro? Eles podem ser solução da atividade? De jeito nenhum. O gráfico 1 e o gráfico 2, esses dois aqui, olha, não podem ser resposta da atividade, que o gerente pediu um outro gráfico com saldo de peças de estoque para cada mês. Letra C. Partindo do raciocínio utilizado no item A, que eu já tinha explicado antes, quantas peças ficaram no estoque no mês de fevereiro? Olha o que eu tinha dito, tá vendo? Vocês vão diminuir os 3.200 de 1.700 e somar 1.300. Ou fazer aqui, ó, esses 1.300 é o estoque que ficou do mês de janeiro. Aí vocês somam, pode fazer assim também. Aí vocês somam os 1.300 com esses 3.200, que as peças foram fabricadas, e depois diminui as peças vendidas, que o resultado dessa operação é o que vai ficar no estoque lá no mês de fevereiro. Vamos lá? Aí aqui, olha, 1.300 mais 3.200 vai ficar 4.500. 4.500 menos os 1.700, que vai dar quanto? 2.800. Então, vamos olhar aqui o gráfico. Esse gráfico 3, olha, aqui nós temos que o saldo que ficou em fevereiro foi 1.500. Então, esse gráfico 3, ele já vai ser descartado, ele não é a resposta. E aqui, olha, o gráfico 4 bate certinho o estoque que sobrou em janeiro e o estoque que sobrou aqui em fevereiro, que foi 2.800 peças. E então a resposta para a questão aqui, olha, qual dos gráficos a seguir Paulo deverá apresentar ao gerente? E o gráfico é o que mesmo? O gráfico que o gerente pediu a Paulo foi um gráfico indicando a quantidade de peças no estoque ao final de cada mês. Só retomando, vocês entenderem melhor. Então, a resposta é o gráfico 4. Só por esses 2 meses a gente já descartou todos os outros, as outras 3 opções. Vamos aqui para a letra D. A C eu já expliquei. Se nenhuma peça tivesse sido fabricada em março, quantas peças poderiam ser vendidas no máximo nesse mês? Poderiam ser vendidas 2.800 peças. Se nenhuma peça tivesse sido fabricada em março, aqui, olha, no mês de março, quantas peças poderiam ser vendidas? As que já estavam lá no estoque, que era 2.800 peças. Compreenderam? Sem fabricação em março, a confecção teria as peças do estoque, todas que estavam guardadas no estoque para vender, ou seja, as 2.800 peças que sobraram ao final do mês anterior, né? O anterior a março, que é fevereiro. Letra E. Preencha a frase com a resposta da pergunta feita na atividade. Aqui é só para concluir, simples. Paulo deverá, olha a resposta bem elaborada, né? Paulo deverá apresentar ao gerente da confecção o gráfico 4, realmente é o 4, o último, que contém os dados corretos sobre o saldo de peças no estoque ao final de cada mês. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.